Fala galera, eu sou Suelen Fernandes e começa agora mais um Sons da Aprovação. No tema de hoje temos um assunto muito importante para a sua prova. Fica aí que eu já te conto. Sons da Aprovação, o podcast do Vai Cair no Enem. Conhecido como o pai da genética, Gregor Mendel mudou a forma como se estudava a biologia. Seus experimentos trouxeram grandes avanços, sobretudo no estudo da hereditariedade, com a utilização de ervilhas para a comprovação de suas teorias. E pense no assunto que sempre cai na prova. Para te ajudar a entender tudo sobre as leis de Mendel, o professor Leandro Gomes é o convidado do programa de hoje. Fala, meu querido, fala, minha querida, e algo maravilhoso para a biologia encantadora, a biologia que vai gerar maravilhosos frutos para o teu desenvolvimento no vestibular. Tudo começa em um momento que provavelmente tenha sido o Big Bang, uma explosão que gera o cosmos, que vai gerando os planetas e que muito provavelmente a vida veio um tempo depois. Essa vida gerada através de moléculas inorgânicas, metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio e talvez também moléculas de CO2. Choques elétricos naquela atmosfera primitiva e extremamente redutora. Uma paisagem nada afável para o desenvolvimento de vida, mas é de onde a vida veio muito provavelmente. Uma transformação bioquímica de descarga elétrica, de aumento de temperatura, aquele ambiente fervoroso, eis que aquele vapor d'água ia tornando-se cada vez mais líquido, até surgirem as primeiras poças, haveria a solidificação do terreno, a água ia se acumulando e aquelas moléculas, metano, amônia, vapor d'água, hidrogênio, dióxido de carbono, sofriam transformações químicas, transformações bioquímicas, pois a partir dessas moléculas inorgânicas surgem as moléculas orgânicas, aglomerados de aminoácidos, aglomerados de pequenos lipídios, iam se envolvendo cada vez mais e houve a geração dos coacervados. Não são seres vivos, são aglomerados orgânicos. Eis que temos quase a vida. Essas moléculas foram sofrendo cada vez mais variações bioquímicas até que surgisse a primeira célula. Muito provavelmente uma célula procariota, uma célula com membrana plasmática simples, com um metabolismo simples, não sabemos até hoje. Sabemos que provavelmente somos baseados em duas hipóteses, a hipótese heterotrófica e a hipótese autotrófica. As duas, elas são levadas em consideração, mas não temos uma certeza. A certeza que temos é que, no início da vida, tínhamos um material informacional. Tínhamos uma molécula informacional, ou RNA ou DNA. Mas quando falamos em RNA ou DNA, nos referimos aos ácidos nucleicos. Esses ácidos maravilhosos que armazenam informações em muitos dos seres vivos. Em nossa espécie, por exemplo, nosso genoma é pautado, baseado bioquimicamente, na sequência de nucleotídeos do DNA. E esse DNA, ao ser falado, a ser estudado, ele teve um pai. Não na descoberta morfológica de Watson e Crick, muito antes, na descoberta do pai da genética. Eis que nascia em 20 de julho de 1822. Ele, o cara, o intitulado Monge das Ervilhas. Sim, 20 de julho nascia diretamente na Áustria, no Império Austríaco, Gregor Johann Mendel, um dos pais da genética, aquele que desenvolveu as suas leis, as leis mendelianas. Mas lembrem-se muito bem, para o nosso vestibular, para a nossa vida, ele foi desacreditado, como muitas vezes nós alunos, nós alunas, fazemos isso meio que sem querer. Em 1865, através de muito estudo, ele formulou e apresentou 2 encontros da Sociedade da História Natural. Ele desenvolveu as leis da hereditariedade, mas Mendel estava muito à frente do seu tempo. Era um tempo sombrio, onde a ciência estava se desenvolvendo, mas Mendel conseguiu elucidar, através dos cruzamentos com suas ervilhas da espécie Pisum sativum,
Ele percebeu 7 características fenotípicas diferenciadas. Percebeu até mais, mas foi pesquisar 7. Dentre elas, cor da ervilha, aspecto da ervilha liso e rugoso, cor verde ou amarela, o aspecto do revestimento da ervilha, o aspecto e a cor da vagem que recobria essas ervilhas, a posição da flor das ervilheiras, se era axial ou se era terminal. Mendel estava muito a tempo, muito à frente do seu tempo. Ele desenvolveu pesquisas maravilhosas, ele desenvolveu método científico, cruzando aquelas ervilhas puras em 1 ou 2 gerações. Ervilha pura, somente verde, ervilha pura, somente amarela, gerando sementes, gerando frutos híbridos. Ele chamava de F1. Ao cruzar os indivíduos da F1, os indivíduos híbridos que ele tão falava, gerando aí, voltando a aparecer uma nova característica, ora, Mendel foi o pai. Ele cruzava sementes, ele cruzava frutos verdes com amarelos, gerando na F1 somente indivíduos amarelos. Só que quando ele cruzava esses híbridos amarelos entre si, a característica verde voltava e ele então se indagou. Provavelmente a cor amarela domina a cor verde. E cada característica, a característica da cor, ela é evidenciada, ela é dada, por exemplo, por 2 fatores. Eis que Mendel, com a primeira lei dele, ele consegue evidenciar, ele consegue diferenciar o que é dominante e o que é recessivo. E ele, em sua primeira lei, consegue evidenciar que cada característica era dada por um par de fatores. Hoje sabemos que cada fenótipo é dado por um par de genes alelos, seja a cor, seja o aspecto da ervilha. Não obstante a isso, por ser um cientista, professor de ciências, biólogo, geneticista, apicultor, matemático, botânico, padre católico, naturalista, não obstante a isso, ele não parou no tempo. Em sua segunda lei, ele queria saber se as características que ele mesmo estudou, uma confrontava a outra. Será que a cor da ervilha influencia ser lisa ou ser rugosa? Será que ser verde ou amarela será uma influência? E ele percebeu que não. Ele então desenvolve uma outra característica que chamamos hoje de segunda lei de Mendel. Ele desenvolve que cada característica, sim, era dada por um par de fatores, primeira lei, que se segregava na formação dos gametas, ainda a primeira lei. Mas quando ele evidencia que a segregação ela é independente, esse foi um maravilhoso e desenvolvedor ato científico. Ele acaba de saber que a segregação era independente. Nós sabemos hoje que ele antecipou conhecimentos da meiose. Olha que lindo para o teu vestibular. Nós sabemos hoje que sem ter conhecimento científico direto, não sabia o que era gene, não sabia o que era DNA. Ele evidenciou a sua primeira e segunda lei. Hoje, a genética tão evoluída do século XXI, ela bate palmas para a descoberta desse ninja, desse samurai do conhecimento, Gregor Johann Mendel, austríaco que deu o pontapé inicial na genética mundial. Queridos e queridas, aproveitem tal conhecimento para o vestibular com o histórico de Gregor Mendel, o pai da genética mundial. Quando é a prova amanhã, quando é o treino hoje. É isso aí, professor. Muito obrigada por essa aula magnífica. E até a próxima. E você, fera, se liga, porque Mendel só teve reconhecimento na ciência no início do século XX, quando outros cientistas validaram os experimentos dele. O programa de hoje está chegando ao fim, mas segue a gente no Instagram, @VaiCairNoEnem, no YouTube e no Spotify, Vai Cair no Enem, tudo junto. Pelos nossos canais é possível mandar sugestão de tema para próximos episódios. Além de seguir e se inscrever, ative as notificações para receber nossos conteúdos em primeira mão. Temos o site para você ter acesso também a muitos outros assuntos, dicas e notícias. O endereço é o vaicairnoenem.com. Até a próxima, galera!